Listen to me now. A belief is a feeling of certainty about what something means. You can feel certain about something that's not true, and it'll control you. So our beliefs control what we think, what we feel, what we see, what we experience. And we all have some limiting beliefs. But whatever belief you have, it controls you. Whether you believe you can or whether you believe you can't, you're right. Bora lá, vamos começar. Eu já quero compartilhar com vocês esse tema. Jéssica, esse tema eu não sei nem para onde vai. Você que já é meu aluno do Método CIA já sabe um pouco sobre esse tema. Você que é meu aluno do CIA Evolution sabe bastante sobre esse tema, até porque o CIA Evolution acompanha as decisões em tempo real. E a gente tem decisões de um dos membros do CIA Evolution que está se destacando muito, que é o Almi, no Tribunal do Amazonas. Ele está tendo bastante procedência de RCC. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos dessa ação, tá? E não esquece de tocar no botão de gostei aqui e se inscrever no canal do YouTube, que eu quero todo mundo inscrito nesse canal, porque quando tiver novos vídeos, quando a gente trouxer vídeos para vocês assistirem ao vivo, vocês vão receber o lembrete, tá certo? Então, bora lá. Quando você já é um advogado preparadíssimo, aquele advogado bom, que sabe realmente, você já diz, excelência, realmente o cliente queria um empréstimo, mas houve ali um erro de consentimento, o banco foi e liberou um RCC para ele. Quando você já começa a sua petição, o cliente não queria nada, o cliente não sabe nem o que estava contratando, o cliente não tem ciência de nada, o juiz já fica assim, como assim? Ele não queria nada? Aí chega na audiência, o cliente chega na audiência que o juiz faz a pergunta ao cliente, o cliente, doutor, eu queria um empréstimo. Eu sabia, eu estava indo contratar, eu tinha ciência que eu estava contratando. Mas acabou vindo esse desconto desse cartão que eu nem conheço. Veja, se você botar na sua peça que o cliente não queria, não tinha ciência de nada, na própria audiência, o juiz vai mostrar e vai perguntar a seu cliente se ele queria fazer alguma contratação com aquela instituição financeira. E isso é o detalhe que faz toda a diferença. Então, deixe ciente que, desde o início, o cliente realmente queria um empréstimo. Só no caso de fraude, quando o cliente não quer empréstimo, não quer nada, aí sim você pode alegar que o cliente não queria nada, não tinha nem relação com a instituição financeira. Só em casos de fraudes. Cuidado com essa informação. Pega essa dica, que ninguém dá essa dica não, viu? Só eu aqui, porque eu vivo da prática, e vocês sabem que a prática acontece quando você está atuando, quando você está atendendo o cliente e está buscando o melhor ali, né? A melhor estratégia para resolver a solução daquele cliente. Então, hoje, eu já chego informando, o meu cliente realmente ele queria um empréstimo. Porém, o banco liberou um saque dentro do cartão benefício dele, tá? E aí, ele vem falando. E qual era a questão da discussão dessa ação específica? Verificar a existência da contratação e a validade da modalidade do negócio jurídico a partir da análise da ciência da parte demandante sobre os termos da pactuação e observação dos deveres de informação, transparência e boa-fé. Então, você já vai anotar aí que existem 3 princípios super importantes que você vai trazer na sua petição inicial, que é o princípio da informação, da transparência e da boa-fé. Outro ponto de análise da questão de discussão é enfrentar o preenchimento dos pressupostos do dever de indenizar os alegados danos materiais, mediante restituição simples ou em dobro, com possibilidade de compensação de valores eventualmente recebido pela parte demandante. Ou seja, não se sabe ainda, não veio de forma clara que o cliente recebeu o famoso TED na conta dele. Porque esse saque, quando ele recebe na conta, ele recebe com a nomenclatura TED. Então, tem que saber se de fato esse TED ele foi recebido ou não, tá? Então, bora lá. Aí, outro ponto, analisar a existência de danos morais oriundos das condutas imputadas à instituição financeira e a sua proporcionalidade quanto às especificidades da causa. Então, esses 3 pontos é para fazer análise referente, tá, ao cartão benefício RCC. Então, bora lá, todo mundo pega no detalhe. Jéssica, mas eu já quero saber, para você ter noção, esse material tem 31 páginas. Esse juiz deu uma aula, ele foi impecável. Por isso que eu trouxe essa jurisprudência, essa análise, porque eu também utilizei ela para uma grande fundamentação que eu fiz aqui. Então, quais os pontos cruciais identificados nessa jurisprudência específica? O banco, ele apresentou um contrato eletrônico do cartão RCC, porque a maioria dos contratos hoje dos cartões benefícios são de formas digitais, sem comprovação de disponibilizar aquele crédito ao consumidor. Por isso que é tão importante você entender que você tem que fazer uma análise para saber se aquele dinheiro caiu na conta do cliente ou não. Porque se não caiu na conta do cliente, você tem que trazer essa informação logo de cara para mostrar ao juiz que não houve nenhum recebimento. E aí você muda a informação para ser uma fraude de fato. E aí,
Nesse caso, o banco apresentou um contrato eletrônico sem comprovante de disponibilidade do crédito ao consumidor e tampouco ele juntou nem faturas e extratos que demonstrassem o uso do cartão. Então, o banco não conseguiu comprovar o uso do produto. O cliente realmente não queria esse produto, que era uma consumidora. Ela reconheceu a existência da relação contratual, mas não foi comprovada a ciência dela quanto às cláusulas abusivas e a modalidade mais onerosa, porque ela queria o quê? Um empréstimo, tá? Eu vou passar essa jurisprudência. Quem está no nosso grupo do WhatsApp de aulas ao vivo do YouTube, tem nosso grupo. Lá eu vou compartilhar todo esse material. E quem é aluno do Método CIA, CIA Evolution e da pós-graduação, recebe a aula e a análise do material, tá? Então, bora lá. E outro ponto, restou caracterizada a violação dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva. Esse tribunal foi o Tribunal TJ Alagoas, até porque eu tenho algumas ações no Tribunal do Alagoas. E, de fato, o juiz ele deu uma aula com essa jurisprudência. Ele se posicionou muito bem, ele mostrou o que é que eu tenho que trazer melhor nas minhas peças, o que é que eu posso argumentar melhor para pegar o banco, quando o banco trouxer a contestação, o que é que eu tenho que analisar no detalhe, porque é num detalhe que o advogado ele se torna o melhor advogado. Eu sempre falei isso aqui e vou continuar falando. Você só se torna o melhor quando você pega o detalhe, tá? Então, bora lá. O TJ Alagoas reconhece a má-fé do banco, determinando repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Nesse caso, o juiz reconheceu que, de fato, a cliente não queria contratar, tá, o cartão RCC. Mas por que o juiz deu procedência para essa ação? Porque o cliente ele não usou o cartão, ele não desbloqueou o cartão. E isso valida que, de fato, o cliente queria o empréstimo consignado, tá? E aí, como foi o relatório desse juiz específico, que ele foi incrível. Vocês vão ter acesso a todo esse material. Quem está aí, quem é aluno, vai conseguir ter acesso. Eu quero trazer alguns pontos específicos que, de fato, é o que chama a atenção para você atuar de forma correta, tá? E um dos pontos que ele trouxe de forma muito pontual foi que tem que ter o dever de informação. Em toda relação de consumo, tem que ter o dever de informação. E aí, ele traz que o dever de informação é respeito aos direitos do consumidor. São direitos básicos. O consumidor ele tem que ter informação de forma bem clara. E aí, ele trouxe aqui, ó, nesse sentido, afirmou o ministro no julgamento, ele traz um RESP, quem puder copia esse RESP, pesquisa esse RESP, estuda para buscar melhor fundamentar as suas peças aí de RCC. Que mais do que a obrigação decorrente de lei, o dever de informar é uma forma de cooperação, uma necessidade social. Na atividade de fomento ao consumo e na cadeia fornecedora, o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo, incumbido aos fornecedores, parceiros comerciais ou não do consumidor, pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar. Então, veja que esse tópico ele é bem específico, e você já pode trazer isso na petição inicial, mostrando que o banco ele falhou no dever de informação, já pega esse tópico, adequa e já começa a trazer ele na sua petição inicial para mostrar que você sabe o que está falando, de forma bem específica. E você pode utilizar até essa jurisprudência, TJ de Alagoas. O Código de Defesa do Consumidor também garante que as relações contratuais por ele regidas devem ser pactuadas no princípio da transparência, que significa que não basta dar oportunidade ao consumidor de ter acesso formal ao contrato. O princípio em comento exige a necessidade de acesso material, ou seja, o cliente tem que ter acesso àquele contrato de forma física, efetivo e real do objeto contratual. Isto é, que o contrato deve ser regido de tal forma que o consumidor, é isso, olha o detalhe, ao lê-lo, seja capaz de compreender o seu conteúdo. Aí eu pergunto para você, quando seu cliente lê o contrato, ele entende alguma coisa? Até nós, advogados, atuantes no nicho do direito bancário, especialista, tem cláusulas que a gente para e faz assim, o que é que o banco está falando com essa cláusula? Porque eu não entendi. E olha que todo dia eu leio o contrato, eu vejo o contrato, a análise, tudinho, e eu ainda não entendi. Então, o que é que eu quero dizer para você? Que o banco ele tem a obrigação de trazer as cláusulas de forma bem direcionada, ou seja, tem que ser uma linguagem mais fácil, coisa que o banco faz de propósito, parece que ele adora fazer, uma linguagem bem difícil para ninguém entender nada, né? Então, o que é que eu quero dizer para você? Assim, para que o vulnerável da relação de consumo possa ser obrigado a cumprir com a sua parte nos termos pactuados, é imprescindível que o contrato tenha sido redigido de forma a facilitar o entendimento do seu sentido e alcance. Então, tem que ser de forma bem clara. Seguindo essa linha, olha que esse juiz, eu digo para você, ele foi bem pontual. Tanto é que eu fiz até alterações na minha peça por conta dessa decisão. Eu faço sempre alterações para buscar o melhor fundamento nas minhas petições e mostrar o detalhe. Ele trouxe a lei do superendividamento e reforçou no artigo da lei do superendividamento que precisa ter um contrato de forma mais clara, específica, o contrato tem que trazer cláusulas definidas, taxas de juros. Então, ele meio que reforçou mais ainda para dizer, ó, o cliente tem razão, porque esse contrato aqui, ele não tem essas cláusulas. E eu já vou contar uma novidade.
Em breve, eu vou trazer aí análises contratuais de todo que tipo de produto, RMCR, CC, venda casada, para você entender como é que faz essas análises. Lógico, aqui eu não posso compartilhar porque tem nome de banco, não pode envolver. Mas eu vou trazer aí futuramente um plus para vocês ficarem expert em análises de cláusulas bem específicas e detalhadas de todos os contratos bancários.